O caso de Jesus Cristo é provavelmente o caso criminal mais emocionante da história da religião. A Bíblia de hoje nos diz que Jesus foi crucificado e morreu na cruz após sua condenação e o passeio da paixão. Os devotos tiraram seu corpo morto e o levaram para uma caverna. De lá, seu espírito ascendeu ao céu. Mais velhas Bíblias e Escrituras continuam surgindo, que contam uma história completamente diferente sobre Jesus, sua obra e seu fim. E esses são exatamente os fatos que queremos compartilhar com você hoje, neste vídeo. E você é fascinado por coisas misteriosas e descobertas arqueológicas? Então nos dê um joinha, inscreva-se no Mundos Escondidos e junte-se a nós nessa aventura. O que realmente aconteceu com Jesus? Para entender os seguintes fatos e confusões sobre a vida de Jesus, há uma coisa que você precisa saber de antemão. A Bíblia, como a conhecemos hoje, não é um texto original da época de Jesus. Os textos do Novo Testamento só foram coletados e classificados a partir do 3º século após a obra de Jesus e sua alegada morte. A versão original do Novo Testamento foi compilada no Concílio de Nicéia, mas naquela época nenhuma testemunha contemporânea ainda estava viva. Textos que não retratavam um homem sofrendo e morrendo injustamente foram simplesmente ignorados, e agora provavelmente estão adormecidos em alguns arquivos secretos ou foram destruídos. Muitos evangelhos não foram levados em consideração, de preferência, aqueles que retratavam Jesus como um homem casado e possivelmente até mesmo o pai de família. A Igreja Católica dos séculos posteriores desejava traçar uma filosofia útil em torno do sofrimento e do uso paciente de um jugo e da aceitação incondicional do destino difícil. Afinal, dessa forma as pessoas poderiam ser oprimidas e forçadas a uma vida difícil, dolorosa, mas supostamente cristã. Para este propósito, dizem que versões posteriores da Bíblia foram mal traduzidas e interpretadas. Desde que os manuscritos do Mar Morto apareceram, mais e mais pessoas duvidaram das histórias da Bíblia. Na verdade, dificilmente existe um documento histórico que possa ser descrito como realmente real. Não há fotos nem documentos de nascimento, nem nada parecido com o do homem que conhecemos hoje como Jesus Cristo, o Messias e Salvador. Que fatos revelam as Bíblias recém-descobertas? Em 2006, uma Bíblia supostamente com 1.500 a 2.000 anos apareceu na Turquia. As autoridades turcas mantiveram o documento aramaico em segredo por muito tempo. Mas quando imagens e textos da Bíblia de ouro começaram a circular, o próprio documento despertou o interesse do Vaticano. Diz que o aramaico foi a língua materna de Jesus Cristo. Isso também é atestado por outras fontes históricas. A coisa especial sobre esta Bíblia é a canção ou cânone de Barnabé, que muitas vezes é comparado com o cristão primitivo José de Chipre. As Escrituras dizem que Jesus era de origem árabe e sempre negou ser um Messias durante sua vida. As Escrituras também enfatizam que Jesus era humano e não um ser semelhante a um Deus. Segundo o texto, Jesus também não foi crucificado, mas Judas e Barnabé chamam o apóstolo Paulo de traidor. Uma circunstância trouxe críticos à cena. Barnabé frequentemente menciona que Jesus profetizou a vinda de Maomé, o verdadeiro Salvador. Só por esse motivo, a Bíblia da Turquia é frequentemente considerada uma falsificação, que provavelmente se originou no século XVI e deveria diminuir a reputação de Jesus em favor de Maomé. Segundo especialistas, a apresentação em ouro puro não corresponde a um documento da época do cristianismo primitivo. O valor das fontes finas é estimado em 14 a 28 milhões de dólares. Mas essa descoberta da Bíblia não é, de forma alguma, a única que lança uma luz diferente sobre Jesus. O mistério de The Jesus Papers, NBCnews.com. O autor Michael Bygent publicou seu livro The Jesus Papers em 2006. Nele, ele especula sobre um Jesus completamente diferente, um homem que foi casado e sobreviveu à crucificação. Bygent estudou textos antigos em toda a Europa, Israel e Arábia por décadas. Ele chegou à conclusão de que as Bíblias originais foram traduzidas incorretamente muitas vezes. Os antigos textos hebraicos ou gregos sempre permitem múltiplas interpretações e também pensamentos distintos. Bygent afirma ter lido os textos originais, por exemplo, que embora Jesus tenha sido crucificado, ele sobreviveu devido a um acordo com Pôncio Pilatos. De acordo com o autor,
Jesus foi supostamente crucificado apenas para apaziguar seus verdadeiros oponentes. Ele também não foi pregado na cruz, mas amarrado, como geralmente acontecia com esse tipo de tortura ou execução. O crucificado morreu de sede ou fome ao sol. Às vezes, eles eram perdoados e retirados da cruz novamente. No caso de Jesus, uma morte rápida teria sido fingida para que seu corpo pudesse ser removido e tratado novamente rapidamente. Weigand se baseia, entre outras coisas, em uma passagem da Bíblia grega, no qual o corpo supostamente morto de Jesus é referido como soma, e essa palavra claramente significa corpo vivo. Você provavelmente já conhece teorias semelhantes dos best-sellers de Dan Brown e da adaptação para o cinema de O Código da Vinci. Portanto, ainda podemos estar curiosos para saber se algum dia realmente saberemos quem Jesus Cristo realmente foi e como ele viveu aqui na Terra. Descoberta histórica de fragmentos bíblicos antigos feitos em Israel. Notícias do Vaticano. 2020, fragmentos até então desconhecidos de um texto bíblico apareceram em uma caverna em Israel. Os fragmentos do papel ainda não podem ser totalmente reconstruídos. No entanto, os pesquisadores estão trabalhando para descobrir a conexão e, possivelmente, encontrar mais fragmentos. O pergaminho foi encontrado a cerca de 40 quilômetros de Jerusalém, no deserto. A caverna em que estavam escondidos serviu às pessoas durante séculos como um refúgio da brutalidade dos governantes romanos e de outros invasores e inimigos. Além do fragmento da Bíblia, foram encontrados vários cadáveres de pessoas famintas e sedentas. Diz que alguns dos esqueletos têm 6.000 anos ou mais. Pesquisadores e religiosos e outros estudiosos ainda não sabem se as histórias do Antigo e do Novo Testamento podem e devem ser realmente interpretadas literalmente. São relatórios factuais ou as histórias nada mais são do que parábolas e códigos? Parece haver evidências para ambas as teorias. Mais que o grande dilúvio do Gênesis do Antigo Testamento, por exemplo, poderia ter sido muito real. É mostrado pelas descobertas feitas na Mesopotâmia, há cerca de 100 anos atrás. Dilúvio bíblico. Em 1928 e 1929, uma equipe de arqueólogos americanos e britânicos escavou 2 sítios históricos no sul da Mesopotâmia, as cidades de Ur e Kish. Em ambos os locais de escavação, os pesquisadores fizeram descobertas claras que indicavam enormes depósitos de inundação. Um grande dilúvio é mencionado nas antigas fontes cuneiformes dos povos mesopotâmicos, bem como no Antigo Testamento da Bíblia. A grande enchente em Ur afetou a fase cultural de Al-Ubaid, por volta de 3.500 a.C. Outras evidências de 2 inundações foram o período de 3.000 a.C. a 2.900. Para ser datado, por volta de 2.600 a.C., houve a maior enchente em Kish. Todas as 3 enchentes, no entanto, foram muito posteriores à grande enchente em Ur. Em 1931, uma camada de inundação também foi descoberta no sítio mesopotâmico de Shuruppak. Isso foi de particular interesse porque, de acordo com a lenda mesopotâmica, Shuruppak era a casa de Ziusudra, o sumério Noé. Os manuscritos do Mar Morto. Quando se trata da Bíblia e seus valores, um achado não deve deixar de ser mencionado. Em 1946 e 1947, centenas de pergaminhos e fragmentos foram encontrados em 11 cavernas perto de Qumran, que hoje é a Palestina. Cerca de 230 manuscritos são rolos bíblicos, que anulam o conteúdo da Bíblia hebraica. Além disso, existem outros evangelhos, hinos, orações, textos de sabedoria, textos apocalípticos, textos de calendário e descrições de várias seitas e suas crenças que eram desconhecidas na época. Alguns desses textos também mencionam Jesus e, mais uma vez, pintam um quadro de um homem perfeitamente normal, mas muito sábio, que amava as mulheres e poderia ter tido filhos. Os pergaminhos de Qumran são falsificados? Em 2018 e 2019, o Museu da Bíblia de Washington, D.C., queria desvendar os segredos dos 16 fragmentos dos manuscritos do Mar Morto que havia adquirido. Os fragmentos estão muito desgastados, mas ninguém jamais duvidou de sua autenticidade. No entanto, ao tentar reconstruir a escrita, descobriu-se que todos os 16 fragmentos são falsificações dos tempos modernos. No entanto,
Isso não deixa dúvidas de que as outras funções do achado são reais. O tesouro não foi recuperado por cientistas, mas por beduínos na década de 1940, e muitos dos pergaminhos e fragmentos foram vendidos no mercado negro. Nesse ínterim, os aproveitadores provavelmente também haviam se dado conta da oportunidade de negócio e estavam vendendo falsificações por muito dinheiro para colecionadores e museus. Antiga Corte Real. Um achado completamente diferente de 2020 é bastante real e bíblico. Os arqueólogos desenterraram uma estrutura monumental em Horvat Tevet, no norte de Israel, nos arredores da atual cidade de Afula. Os edifícios em pilares foi inicialmente identificado como um edifício romano. No entanto, escavações recentes mostraram vestígios impressionantes do século IX a.C. e depois de Cristo. Outras descobertas indicaram que o edifício era a residência de campo dos reis bíblicos de Israel, como Onri, Acabe e seus descendentes. Fumar cannabis. Finalmente queremos compartilhar com você uma última descoberta emocionante que não está diretamente relacionada a Jesus e à Bíblia. Mas esta descoberta, mais uma vez, desenha uma história ligeiramente diferente do judaísmo antigo e do cristianismo que dele emergiu. Uma substância bem preservada, com cerca de 2.700 anos, foi descoberta em um antigo templo em Tel Arad. De acordo com as pesquisas mais recentes, é a cannabis contendo THC, que foi queimada para fumar. Esta é a primeira evidência de que drogas psicotrópicas foram usadas na adoração judaica primitiva para transformar os crentes em um estado diferente de consciência. São todos achados muito interessantes. O que você acha deles? Queremos saber de você. O que você pensa sobre Jesus Cristo, as religiões e o cristianismo de hoje? Você acredita que Jesus realmente existiu na forma que a Igreja Católica apresenta? Ou você tem a sua própria teoria? Deixe-nos saber e compartilhe sua opinião conosco nos comentários. E claro, sempre aqui no Mundos Escondidos. Caso você ainda não tenha se inscrito, se inscreva no nosso canal para mais vídeos como este. Tchau!